Nosso Deus, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Quem puder sentar, sente-se, por favor. Amados irmãos em Cristo, no Evangelho de hoje, nós falamos e ouvimos falar de um apóstolo assaz conhecido e bastante maltratado no Ocidente. Sobretudo no Ocidente, todos pensam e todos pensamos que São Tomé é aquele apóstolo que não tinha fé, que não acreditava, enfim, o homem das dúvidas. Mas maior mentira não poderia haver sido anunciada e propalada e vendida neste Ocidente, falho de tanto rigor e tantas vezes abrindo a boca sem saber em que consiste termos responsabilidade quando falamos. De facto, Tomé é um exemplo de amor, é um exemplo de fé. Se nós conhecermos o Evangelho, se nós conhecermos a Sagrada Escritura, é verdade que no Evangelho de hoje nos é dito que, não estando Tomé, a quando da primeira vez que Cristo aparece aos apóstolos, no dia de hoje, 8 dias depois, o Senhor reúne-se com os apóstolos novamente e Tomé já está presente. E sabemos aqueles detalhes que são importantes para depois o que irei partilhar convosco a seguir. O Senhor não entra por portas, nem por janelas abertas. Simplesmente, diz o Evangelho, as portas estão fechadas. Bem, e Tomé, depois do primeiro encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, não dele, mas dos seus irmãos apóstolos, e quando comentam com ele que Cristo apareceu, que o Senhor ressuscitou, ele diz aos apóstolos aquilo que nós ouvimos: eu não acredito em nenhuma dessas palavras que me dizeis, a não ser que eu coloque os meus dedos lá onde as cavilhas furaram os pulsos do Mestre, a não ser que eu ponha a minha mão do lado onde a lança falou o Senhor. Bem, ele vai dizendo que só nestas circunstâncias ele crê. E, ao contrário do Oriente, o Ocidente pensou desde há mais de um milénio que, de facto, era um apóstolo pobre em fé, pobre em amor. Mas não é verdade, porque nós, ao ouvirmos este Evangelho, temos que fazer apelo depois àquilo que é dito no contexto do que importa sabermos sobre São Tomé, o que é dito em outras perícopes, em outras partes, em outros trechos do Evangelho. Há uma outra parte do Evangelho que tem a ver com a morte de Lázaro, amados irmãos e irmãs. E Cristo, quando sabe que o seu grande amigo morreu, ele diz aos apóstolos: bem, vamos para a Judeia, vamos ter com Lázaro está morto. E os apóstolos, se bem tivermos memória, e essa memória nos permitir que nos recordemos do que já lemos algumas vezes, refiro-me àqueles que leem a Sagrada Escritura. Quem nunca leu ou lê a Sagrada Escritura só uma vez por mês, não vai lembrar nada. Não estou a falar uma vez por ano. Então é melhor não lermos a Sagrada Escritura nunca. Estamos a perder tempo. Mas uma vez por mês também é inútil. Não lembraremos nada. A Sagrada Escritura é para lermos todos os dias. Todos os dias comemos, todos os dias bebemos água, todos os dias nos alegramos, todos os dias nos aborrecemos, todos os dias nos erguemos de manhã, a não ser que no último dia não haja mais nenhuma inspiração para fazer e não acordamos. Morremos durante a noite. Mas caso contrário, nós fazemos estas coisas todas. Mas Sagrada Escritura não lemos todos os dias. Rezar, não rezamos todos os dias. Bem, isto a propósito do que vem escrito na Sagrada Escritura e que nós não lembramos. E eu estou a lembrar-vos daquilo que nós devemos lembrar. O Senhor diz aos apóstolos aquilo que eu vos disse: vamos à Judeia, vamos ter com Lázaro, que estava morto, bem, e também com a família, com Marta e com Maria, que eram irmãs de São Lázaro. E os apóstolos diziam o que é Cristo? Não, mestre, não. Tentam dissuadir Cristo. Ainda vamos ser apedrejados, vão matar-nos, porque já tinha corrido mal da última vez, quando passaram por aquelas paragens. E aqui ergue-se a voz de Tomé. E Tomé, nesta outra parte do Evangelho, que não é de hoje, ele diz: não, irmãos, dirigindo-se aos seus irmãos no apostolado, não, irmãos, vamos todos com o Mestre
e morramos com o Mestre. Vamos lá e morremos com Cristo, é o que Tomé diz. Isto, poucos dias antes, amados irmãos e irmãs. Então, este é o Tomé que importa. Tomé é aquele apóstolo que quando todos estavam com medo de serem apedrejados, ele diz, vamos lá, deixemos apedrejar, morramos com o nosso Mestre, não deixemos que ele morra sozinho. Que ele pensava que o Senhor ia ser apedrejado, possivelmente, e matavam Cristo. E eles então morremos todos com o Senhor. Nenhum apóstolo diz isto, só São Tomé. E nós esquecemos, vejam bem, algo desta crucial importância e relevância, de facto, admiráveis. Nós esquecemos. Depois, quando é aquela dúvida pobre, miserável, que nem sequer enaltece nem São Tomé, nem ninguém, nós, disso já lembramos. Lembremos-nos também, amados irmãos e irmãs, das coisas virtuosas, onde o amor resplandece e onde o nosso coração deveria florir e a nossa memória florescer. Bem, para vos dizer, então esta dúvida de São Tomé, porque só vai acreditar se tocar mesmo em Cristo, não basta olhar, não basta que lhe digam, é porque Tomé é sério, ele não quer ter dúvidas. É demasiado sério para levar aquele encontro com Cristo, que os apóstolos diziam que o Senhor ia aparecer novamente. É demasiado sério para haver leviandade de permeio. Ele lembra-se que o seu irmão Pedro havia negado Cristo 3 vezes. Ele lembrava-se que todos os apóstolos haviam escapado, fugido da cruz. Então, de alguma forma, ainda que ele os amasse muito e amava, São Tomé amava os seus irmãos no apostolado, ainda que tivesse andado Tomé com todos os outros apóstolos durante aqueles 3 anos com Cristo, de facto andou, mas também tinha memória do resto, da fragilidade dos seus irmãos. Ele tinha receio que os apóstolos, irmãos seus no apostolado, de alguma forma, tinham dúvidas como ele tinha. Ele não podia acreditar que o Senhor ressuscitou na plenitude do corpo que foi para o túmulo. É isto que Tomé quer saber. Ele não quer saber de fantasmas. Ele não quer saber que há um corpo qualquer que anda por aí. Ele quer saber se aquele Cristo que os seus irmãos apóstolos dizem que ressuscitou, se é aquele Cristo cujo corpo ele viu ser morto na cruz e que foi posto dentro do túmulo. É aquele corpo que ele quer saber se ressuscitou ou não. Porque só esse corpo interessa. Porque até São Paulo diz, numa outra parte da Sagrada Escritura, se Cristo não ressuscitou, diz São Paulo, então toda a nossa fé é vã. Isto é, tudo o que estamos a fazer é inútil. Somos os mais miseráveis de todos os homens e mulheres do mundo. Se não for verdade que Cristo ressuscitou naquele corpo, não outro qualquer, diz São Paulo mais tarde. Bem, então esta é a fé de Tomé, esta é a seriedade de Tomé. Mas quando depois São Tomé vê Cristo Nosso Senhor, quando Cristo aparece, Cristo chama-o, anda cá, Tomé, põe o dedo aqui nos meus pulsos, põe o dedo no meu lado, bem, e Tomé ajoelha-se ante Cristo, cai de joelhos, nem vai devagarinho, é de uma só vez, fica de joelhos em terra e diz, meu Senhor e meu Deus, é uma confissão de fé, meu Senhor e meu Deus, na hora. E ele não entendia, Tomé, se todos viram, e viram de facto, pois Tomé chega a essa conclusão, se todos viram o que ele viu, mas viram antes, uma semana, porque é que não proclamaram também, meu Senhor e meu Deus, porque é que não foram anunciar, meu Senhor e meu Deus? Porque a ressurreição de alguém, amados irmãos e irmãs, é algo que hoje, se acontecer, será comunicado ao planeta Terra inteiro e até às artémias deste planeta em busca de lua, de outras coisas, em todo o lado, é o que eu quero dizer. A ressurreição seria anunciada. Naquela altura não tínhamos redes sociais, não tínhamos computadores, não tínhamos iPhones, não tínhamos telefones, não tínhamos Samsung, essas coisas todas. Mas tínhamos memória e tínhamos seriedade, queridos irmãos e irmãs. Não é por acaso que ainda hoje falamos de Nosso Senhor Jesus Cristo com mais ímpeto do que se falava no século I. Porque são mais hoje aqueles que conhecem o Senhor do que aqueles que no primeiro século conheciam. Então hoje fala-se mais do Nosso Senhor Jesus Cristo. E espero que também possamos viver, se não mais da forma idêntica àquela que viviam os apóstolos, e que este apóstolo entre o colégio apostólico
que é Tomé, nos dá como medida e como exemplo. É esta a seriedade de São Tomé que nós devemos ter como modelo para a nossa vida, queridos irmãos e irmãs. Importava a Tomé, como creio nos importa a todos nós, importava a São Paulo e importava a todos os demais, não só apóstolos, mas também discípulos, e aos padres apostólicos e aos padres da Igreja, dos primeiros séculos e dos últimos séculos, do século atual, que Cristo tivesse ressuscitado no seu corpo. E é isso que Tomé viu. Ele vê que é aquele Cristo que ele amou durante 3 anos, que ele tocou, pelo qual foi abraçado, cujas mãos beijou, cujos milagres ele presenciou, cujas ressurreições Tomé assistiu. É aquele Cristo que ressuscitou. Este sim, meu Senhor e meu Deus, é este Senhor que ele sempre amou, mas ele estava com receio que o grande amor de toda a sua vida, que era Cristo, houvesse sido engolido pelo túmulo. Essa era a dor. E ele ficou despedaçado. Tomé ficou despedaçado na sua alma e no seu coração quando viu toda a esperança esfumar-se na cruz, porque Tomé e todos os apóstolos não acreditavam que o Senhor ressuscitasse. De vez em quando lembravam-se que Cristo havia dito que iria ressuscitar, mas a realidade era tão pesada. Olhavam para o lado, olhavam para a história, nas suas memórias retrospectivas mais longínquas, não havia memória de mortos ressuscitarem. É como nós hoje olhamos para o mundo e vemos botão à esquerda, botão à direita e asfalto debaixo do pneu do nosso carro. E onde é que nós cremos que há vida para além da morte? E onde é que nós acreditamos que Cristo é facto ressuscitou? A única coisa real é o asfalto negro, como horizonte que temos quando conduzimos as nossas viaturas. Quem pode dizer que acredita tanto na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como acredita na realidade do Alcatrão? Quem pode dizer isso, amados irmãos e irmãs? Significa que somos, a maioria de nós todas as pessoas, sem fé, ou com uma fé mínima, somos incrédulos. Mas aqueles que não têm uma fé pura, e somos, começando por mim, e talvez por muitos mais, nós devemos pedir a Deus, nosso Senhor, como outros pediram na Sagrada Escritura: Senhor, eu creio, mas perdoa a minha incredulidade. E acreditai, dou-vos estas imagens grotescas, Alcatrão e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não está longe da verdade. Possivelmente é mesmo verdade. A realidade ilusória deste mundo é verdade para nós, e a realidade que é mesmo verídica, que é aquela do Cristo ressuscitado, daquele Cristo que dá o seu corpo na natureza humana absoluta, na carne que ele assume, para haver boca humana, um novo Adão que dissesse o contrário do primeiro, que abandonou o seu Deus, e o segundo, que é ele, o novo Adão, Cristo, nosso Senhor, assumindo a nossa carne, ele abre a boca para dizer que eu quero estar contigo, meu Pai. Ele desdiz o que o primeiro Adão fez, dá a vida por nós, amor total. Não há nada que sobre do corpo de Cristo. Nós damos às vezes, na nossa generosidade, algumas coisas de nós próprios, bens materiais, e também algumas coisas de nós mesmos, a nossa presença, a nossa palavra, o nosso ouvido. Poucas vezes o fazemos, mas ainda fazemos, de quando em vez. O Senhor não é de quando em vez, Ele fez tudo de uma só vez, com efeitos para o futuro e para o passado de toda a humanidade criada por Deus. O Senhor não redime, o Senhor não conquista e não salva apenas aqueles do seu tempo que foram contemporâneos da crucifixão e da ressurreição. Todos nasceram desde Adão e Eva até aqueles que antes de nascer até à parousia, à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles vão beneficiar na totalidade, na plenitude dos efeitos da ressurreição corpórea do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é que importa que aquele corpo que foi para o túmulo tenha ressuscitado, amados irmãos e irmãs? Importa porque nós também iremos com este corpo que transportamos e nos transporta para o túmulo, e é este corpo que nós queremos que saia do túmulo. Eu tenho lá os meus avós, eu quero que seja aquele corpo, aquela avó,
aquelas mãos, aquele rosto que eu beijei, os braços que me abraçaram da minha querida avó, do meu avô, eu quero que seja aquele corpo que saia do túmulo. Não quero outra coisa, pintada ou envernizada, eu quero aquela, claro, transfigurada. Por isso a igreja chama corpo glorioso, que nosso Senhor Jesus Cristo, antes do dia do juízo final, quando vier pela segunda vez, ressuscitar os mortos, ressuscitar os vivos, porque os vivos estão vivos, porque também morrerão, porque haverá milhões que estarão vivos quando o Senhor chegar. Não sabemos se morrerão e estarão mortos, adormecidos, durante 10 segundos, se é durante 10 horas, não sabemos. Sabemos é que todos morrem, mesmo os que estão vivos, porque todos temos que passar pela morte, obrigatoriamente. Só que não é uma morte que nos toma e assalta e nos prende, agrilhou e escraviza, como no Antigo Testamento, antes da encarnação do Verbo, antes da morte e crucifixão do nosso Senhor Jesus Cristo, crucifixão e morte e ressurreição. Ficava-se na morte, agora não ficamos, mas veem, não seria um Deus de bem, não seria um Deus sério, não seria Deus, seria outra coisa à qual chamaríamos Deus, como se chamavam os deuses do Olimpo e aqueles deuses todos que todos os povos tinham, por dezenas de eles, enfim, que nós apelidamos de politeísmo, não tinham um, tinham vários. Bem, dizia eu, não seria um Deus de bem, não seria um Deus sério, senão desce no ápice da totalidade, da plenitude, de toda a sua beleza, de toda a sua vida, tudo o que Ele tem, pelo mais fraco que somos nós. Esta é a relação que Deus tem, pelo amor total e pleno e perfeito que só Ele consegue viver. Deus, na sua totalidade, todo o amor perfeito, como eu disse há pouco, que só Ele consegue viver e é exprimir. Ele não se contém em si mesmo, sem se partilhar na totalidade do que Ele é exprimindo-se na manifestação absoluta de todo o seu amor, dando vida àqueles que são mais fracos. O Senhor é aquele Deus que, no deserto de Saara, porá lameiros de erva verdejante e fresca, e não apenas 2, 3 oásis. É aquele que, vendo os mortos, os ressuscita, olhando para os nossos familiares sem pernas, os põe de pé levitando e depois pernas lá onde faltam, passam a estar presentes. É aquele Senhor que, olhando toda a criação que criou e em cada um dos 6 dias tenha dito que era bom tudo o que Ele criou em cada um dos dias. É o Senhor que ainda assim, dando-nos o testemunho de que tudo o que Ele criou era bom e perfeito, ainda assim o Senhor dá mais do que Ele é, do que Ele tem. Ainda vai transfigurar toda esta terra criada, todo este corpos cheios destes corpos celestes, transfigurados, cheios do Espírito Santo. E é esta terra transfigurada, amados irmãos e irmãs, este planeta, terra transfigurado, como dizem os padres da Igreja, multimilenarmente, dando o seu testemunho, é esta terra transfigurada pelo Espírito Santo que será o reino dos céus. É sobre esta terra transfigurada que a nova Jerusalém celeste será. Não é um céu fantasma desconhecido, neblina. Nós não somos sebastianistas. Não estamos à espera que a alma de São Sebastião, como se as almas andassem por aí e não andam, entendem, filhos? Pudesse aparecer. É Cristo nosso Senhor, no seu corpo ressuscitado, que aparecerá dentro de nós quando a trombeta do anjo soar. São os corpos dos nossos irmãos e irmãs e os nossos também, que serão ressuscitados, e que por misericórdia e compaixão divinas extremas, a nossa esperança permite-nos que acalentemos a alegria de podermos entrar no reino dos céus com Cristo e com todos os que amamos. Cristo não é Deus daqueles que são solitários, nem para os que estão sós. O Senhor quer que a solidão acabe. Ele é aquele Cristo que diz aos apóstolos: eu quero que tenhais a minha alegria completa em vós. É este Cristo, não é um Cristo de lugares de trevas, esconsos, de caminhos aziados que ninguém conhece. É o Senhor da luz plena que tudo ilumina. É o Senhor que pega pela mão. É o Senhor que chora com aqueles que têm dor para chorar. É o Senhor que dá a fórmula de amar àqueles que têm um coração que podem exprimir esse amor de Deus como referência e como exemplo. É este Senhor que ressuscitou corporeamente no corpo que foi posto dentro do túmulo e que galga do túmulo, estilhaça a morte. É este
Cristo, nosso Senhor, é este que Tomé queria ter a certeza que estava lá vivo, e depois ele vê que está. É mesmo este, meu Senhor e meu Deus. Este é o parâmetro, meus irmãos. Esta é a prioridade, ou deverá ser, das nossas vidas. São Tomé, para terminarmos, não é o apóstolo da dúvida, é o apóstolo esclarecido, que sabe qual é a prioridade da sua vida. E Tomé não tem várias, ele só tem uma: Cristo é a prioridade de Tomé. Tudo o resto é periférico e é secundário. Nós, amados irmãos e irmãs, quantas prioridades pensemos, não é? Para me responder, nem eu vou responder a mim próprio. Eu já me conheço, sei qual é a minha resposta. Cada um de vós também saberá certamente a resposta que vai dar a si mesmo. Quantos de nós temos quantas prioridades antes que Cristo se erga como uma pequenina prioridade no meio das que se agigantam diante de nós? O nosso emprego é mais prioritário do que Cristo. Os nossos filhos vêm antes de Cristo. Os nossos netos vêm antes de Cristo. A nossa conta bancária vem antes de Cristo. Nossa, tantas vezes, alcova cheia, cabaz e despensa e copa, bem recheada de géneros alimentícios, não há o Trump prolongar a guerra lá, enfim, naquelas paragens de mais 10 anos, e nós queremos comida para encher a barriga. É uma prioridade bem antes de Cristo. Ter férias é prioritário, vem antes de Cristo. Cristo vem depois das férias. Conversar com os nossos vizinhos vem antes de falarmos com Cristo. Orar é cansativo, é chato, é aborrecido. Talvez hoje mais à noite, e vamos, bem, são 2 da tarde, não, 8 da noite, não, às 11, e depois chegamos às 2 da manhã, já roncamos, às vezes até no sofá de barriga, pançuda e burguesa, e não rezávamos, porque não era prioridade. Era uma daquelas prioridades que vem nos cartazes, mas nem era tão fulgurantemente importante como aquelas que vêm anunciar um jogo de futebol, que ninguém falha, estão lá 70 mil ou 50 mil dentro do estádio. Mas nós não conseguimos pegar no rosário, ou mesmo sem rosário, e dizer: Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda para que eu seja diferente, porque tu de facto és o que tu és, e eu não tenho essa certeza. Dá-me as certezas que deste a Tomé. Mas como é que nós podemos pedir a Deus que nos dê as certezas que deu a Tomé, se nós não temos Cristo como prioridade única, como Tomé tinha? Às vezes pensamos e dizemos: Deus não existe, Deus não me ouve. Não, nós estamos no sítio errado, fazendo as coisas erradas. Como é que queremos que o Senhor nos apareça física e corporeamente, porque é possível, depende da vontade do Senhor, ou manifestando a sua presença em sonhos, porque o fez a José, ou através de um anjo, ou através das Sagradas Escrituras, ou através de uma boca do irmão nosso que se abre numa qualquer mesa de café, como eu já disse, onde estão pessoas que nem conhecemos, e de repente há uma frase que nos entra no ouvido daquela mesa que está a 10 metros de distância, cujas pessoas não conhecemos, e também aquela que proferiu a frase continua desconhecida para nós, mas sabemos que aquela frase vem de Deus e é para mim. Deus pode manifestar-se várias vezes, de várias formas, mas temos que ter a prioridade que Tomé tinha. Quando começarmos a fazer isso na nossa vida, veremos, queridos irmãos e irmãs, e começo por mim próprio, a nossa vida será transfigurada. Não estou a dizer que só passamos a ouvir foguetes e gargalhadas e só há baile na nossa vida, não tem nada a ver com isso. Choraremos também. Teremos, às vezes, irmãos com doenças graves que partirão antes do tempo agendado. Mas a força com que os amaremos é a certeza, não igual à de hoje. Hoje mora um irmão meu, um sanguíneo, ou um cunhado, ou alguém da família, ou um amigo. Bem, e fica aquela penumbra terrificante, porque nós temos lá garantia alguma, a não ser aquela que nos vem da certeza do carro funerário que despeja o corpo da pessoa que amamos dentro daquele buraco que chamamos túmulo. Essa é a certeza que nós temos. Mas qual certeza que dali aquele corpo se vai erguer alguma vez na vida? Não temos, não queremos. Dizemos que sim, mas não queremos, filhos. É como alguém que pede um beijo a seu pai e o pai diz: eu já te dou um beijo, dia 10 anos não deu, eu já dou. Porque não importa dar um beijo àquele filho. Nós também não acreditamos que aqueles que jogamos dentro dos túmulos saem de lá ressuscitados por Cristo. Se isto fosse sério, amados irmãos e irmãs,
Então, todas as coisas às quais damos prioridade, antes da prioridade única que devia ser Cristo, viriam depois de Cristo. Não eram prioridades para deixarem de o ser. Era só estarem prioritariamente, de forma hierarquizada, no sítio certo, que a hierarquia lhes dá como chão para porem o pé. E a primeira, hierarquicamente, de todas as prioridades, por isso chamamos a primeira, deveria ser Cristo. Mas tudo o resto é para fazermos. É bom amarmos os filhos, é bom termos netinhos, é bom irmos de férias, é bom termos também alguma coisa na despensa, porque um dia pode faltar, temos de ser prudentes, temos de nos prevenir. Mas isto não pode ser tudo, e nesse estudo estarem todas as prioridades, e tudo da minha vida está ali. E Cristo já esqueci. Isso é que está errado. Mas se amarmos a Deus, mas amar a Deus não podem ser palavras. Uma mãe, quando diz que ama um filho, são palavras. São palavras naquele momento. Mas se alguém vier para dar um tiro ao filho, raptar o filho, ela põe-se entre o filho e leva o tiro pelo filho. Aquelas palavras significam que a prioridade não é ela, é o filho ou a filha. A vida dela não importa absolutamente nada, importa a vida do filho. Então aqui as palavras fazem sentido, porque as palavras estão ligadas a ações já realizadas e a ações que serão realizadas no momento em que forem necessárias, serem corporizadas e ficarem diante de nós, como aquele Cristo ficou diante de Tomé. As mães têm esta capacidade de amar. Alguns pais, talvez menos em número, também tenham, possivelmente sim, creio que sim. Mas, terminando mesmo, filhos, Tomé não é o apóstolo que duvida. Tomé é o apóstolo de tal forma sério, como eu disse há pouco, e deixei por terminando agora, que ficou despedaçado quando vê o seu amor de toda a sua vida, que é Cristo, morto na cruz. Ele não tem condições físicas, nem emocionais, nem espirituais, para ter outra desilusão. Isto é, vou acreditar que é o Mestre ressuscitou e depois, se a realidade com a qual vou ser confrontado posteriormente me vem provar que afinal me enganaram. E ele não conseguia suportar outra tristeza como aquela que ele viveu, outra dor como aquela que ele vê escorrer da cruz, enchendo toda a sua esperança de ausência de esperança. Por isso é que ele quer ter certezas inabaláveis e ele próprio não quer depender de ninguém. Amados irmãos e irmãs, nós também não devemos depender dos outros para termos a certeza daqueles que devemos de amar. Nós devemos depender, sim, de uma única pessoa. Foi aquela da qual Tomé dependeu, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois de Cristo nos certificar que nele, Cristo, e no seu amor, não há dúvidas que possamos duvidar ou que nos possam invadir, podemos também começar a acreditar e a crer naquelas famílias que nos amam, consanguíneas ou outras, em igreja ou no mundo, mas convém que seja em igreja, porque lá onde não está a igreja, certamente é difícil encontrarmos irmãos e irmãs. Encontramos normalmente algozes e carrascos, tantas vezes. Bem, estava eu a dizer, é importante que nós tenhamos essa certeza que Tomé teve, que é dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então depois, à imagem da certeza que Tomé teve, é o que eu estava a dizer, nós já podemos então começar a acreditar nos irmãos e irmãs. Porquê? Porque começamos a ver que há alguns deles, e é nesses alguns e algumas que podemos acreditar, não é em todos, que há alguns e algumas deles e delas têm a certeza que Tomé teve, amam como Tomé ama. Têm a prioridade que Tomé teve, que é nosso Senhor Jesus Cristo encontrado nas nossas vidas, nas vidas deles e delas, durante todo este caminho, rumo à passagem pelo túmulo da morte, para encontrarmos a luz do lado de lá da vida eterna, do lado de lá desse túmulo. Quando nós encontramos na vida pessoas assim, como Tomé, então nós podemos acreditar, mas não podemos acreditar em qualquer um, nem em qualquer um. O Senhor também adverte no Evangelho, não vou continuar, porque se faria longa a conversa, mas acreditemos naqueles que são outros Cristos, é o que eu quero dizer-vos, porque se estivermos diante de um irmão que é um outro Cristo, então nós temos a certeza que podemos legitimamente erguer-nos e desafiarmos, como Tomé desafiou,
o amor de Deus, elegendo com prioridade, ou é sim, ou não creio em ti. Temos que ter tudo, ou nada. Porque as duas situações não são verídicas, só uma. Que o Senhor vos perdoe, vos abençoe, me perdoe antes de perdoar a vós, a mim também, e orai por todos aqueles que já nasceram para os céus, que morreram, como diz o mundo, que estão nos túmulos, para que o Senhor ressuscite e os traga à vida iluminada das suas almas com corpos. Não queremos almas desencarnadas, almas com os corpos que amamos e abraçamos. Que o Senhor vos proteja também, a vós e bisavós, no amor que temos pelos vossos netos, netinhas, que o Senhor vos proteja em cada dia de suas vidas e se apresente diante de vós como se apresentou diante de Tomé, para que nenhum de nós tenha dúvidas que o Senhor ressuscitou. Que bom que seria, que bom que será, que o Senhor escolha a forma de nos aparecer, mas que apareça como apareceu Tomé, ainda que ele diga, bem-aventurados aqueles que acreditaram, que creram e não viram. Mas Tomé viu. E se algum de nós não conseguir acreditar sem ver, peçamos a Deus perdão pela nossa incredulidade, pela pequenina fé, que o Senhor se manifeste de forma corporeamente e espiritualmente visível. Espiritual não quer dizer, filhos, sem matéria, quer dizer o corpo cheio de Espírito Santo, não quer dizer corpo espiritual. As pessoas pensam que é uma alminha, assim cheia de energia. O fantasma não é corpo espiritual, o glorioso é um corpo ressuscitado, cheio do poder do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.